imagine como era viver no mundo antigo. Sem a ciência e a tecnologia de hoje, o que você poderia fazer para encontrar respostas às grandes questões da humanidade? Você teria que usar a melhor ferramenta disponível na época, o seu raciocínio. Foi o que os filósofos fizeram. Na Grécia surgiram alguns dos mais importantes, incluindo um homem que é considerado um dos pilares do pensamento ocidental, Sócrates. Ele foi um divisor de águas na filosofia grega e é uma grande referência até hoje. Mas por que ele continua tão importante? Para entender, a gente conversou com 2 professores de filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também trouxe um grego da antiguidade para analisar a presença do filósofo no mundo atual. Além de estranhar o nosso modo de viver, um grego da antiguidade iria notar que Sócrates conquistou um status muito especial na história da filosofia. Tanto que os filósofos gregos que surgiram antes dele são conhecidos como pré-socráticos. Eram pensadores mais interessados em entender os grandes fenômenos da natureza, mas a filosofia nunca mais seria a mesma depois que Sócrates apareceu. Com Sócrates, costuma-se dizer que a filosofia descobre o homem. A filosofia passa a se interessar, né, pelo indivíduo, passa a se preocupar com questões de cunho moral, não é? De cunho político. Mas quem foi Sócrates para gerar uma transição tão grande? Se você acha que ele era um nobre cidadão grego, pode mudar de ideia. Ele nasceu em Atenas, quando a cidade estava no auge, mas era apenas um cidadão comum, filho de uma parteira e de um escultor. Mesmo assim, foi considerado o homem mais sábio de sua época, de acordo com uma revelação feita no oráculo de Delfos. Não sabe o que é oráculo? A gente explica. Hoje, se você quer dicas e orientações para a sua vida, você pode consultar o Google ou ir a um psicólogo, por exemplo. Mas na Grécia Antiga era diferente. Era comum as pessoas irem a um oráculo, um lugar sagrado, onde os gregos buscavam orientações de divindades da época. Imagine só, de repente você é considerado o homem mais sábio de todos. Aposto como você sairia por aí se gabando de sua capacidade, não é? Mas Sócrates não fez nada disso. Pelo contrário, ele reconheceu os limites de seu conhecimento e por isso cunhou uma frase que ficaria famosa: sei que nada sei. Então ele fala, bom, pelo menos eu tenho consciência da minha ignorância, eu sei que eu não sei nada, né? Enquanto os outros pensam saber quando na verdade não sabem nada. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, mas suas ideias foram difundidas por alguns discípulos, como Platão, que escreveu textos em que Sócrates é o personagem central de diálogos filosóficos. Em um diálogo, normalmente você troca ideias com uma ou mais pessoas, mas o que Sócrates fazia era um pouco diferente. Ele parava pessoas na rua para usar um método chamado de maiêutica. Calma que a gente explica. A maiêutica significa parto de ideias. Ele acredita que a verdade está dentro de nós, né? E que o filósofo, ele teria a mesma função da parteira, que é a de parir as ideias. Para Sócrates, o conhecimento era obtido assim, questionando convicções, duvidando das certezas e fazendo a verdade brotar. Isso é bem diferente do que se vê nos dias de hoje, em que todos parecem ter uma opinião formada sobre tudo e não aceitam ser questionados. É que ter opinião não significa ter conhecimento. As suas impressões sobre alguns temas podem mudar, ou você pode se conformar com aquilo que o senso comum diz e tratar isso como verdade. Diferente do que muita gente faz, Sócrates não se conformava com achismo. Por isso, ele provavelmente ia arranjar muita encrenca nas redes sociais hoje em dia. Ele cobra do seu interlocutor definições, né, universais. O que seriam essas definições universais? São diálogos
nos quais nós não chegamos a uma conclusão. A finalidade desses diálogos, né, consiste em desconstruir, né, verdades que não se sustentam. Quando o cientista tenta resolver uma questão ou um problema, ele não busca uma resposta pronta. Ele desenvolve uma equação, uma pesquisa ou algum método que o conduz à resposta. De certa forma, era isso que o Sócrates fazia. Ele buscava métodos para encontrar respostas e verdades, sempre usando a razão. Trata da vida a partir de um raciocínio lógico-dedutivo, né? Então, a ideia da razão, né? A razão, ela vai conseguir responder a todas as questões humanas. E a partir daqui você vai ter o quê? O desenvolvimento de toda a ciência, da própria filosofia. A própria filosofia é, na verdade, a história dessa construção da razão, né? É difícil enumerar os temas estudados por Sócrates e que aparecem nos seus diálogos descritos por Platão. Ele abordou vários assuntos: vida, política, amor, ética, mas havia quase sempre um tema em comum. Algo que tem valor até os dias de hoje. Cada diálogo do Platão acaba sendo, né, e desenvolvendo uma temática, mas todas elas, no fim, tratam da ideia, né, de que o homem ele pode ser melhor, né? Você vai ter aí a criação de um ideal de homem, né, de como esse homem deve ser. Um grego ficaria feliz em ver que Sócrates ainda é estudado e respeitado, mas também ficaria triste ao saber do fim trágico do filósofo. Ele foi condenado à morte. É porque, com seus ensinamentos, ele foi considerado um perigo para a sociedade da época. Com o passar dos anos, o Sócrates vai se tornando simplesmente odiado, né? Então vão acusá-lo de corromper a juventude e de não crer nos deuses da cidade. Ao invés de pedir perdão, ele morreu sustentando suas ideias. E foi condenado a ingerir cicuta, um veneno extraído de uma planta tóxica. Sócrates morreu, mas deixou um legado enorme e criou um método essencial para a filosofia. A coerência, a argumentação lógica, não é? A apresentação de conceitos, né, que possam efetivamente demonstrar a sua fundamentação. O discurso filosófico hoje ainda se baseia em alguns preceitos, né, estabelecidos por Sócrates. Sócrates acabou dando um grande passo para o surgimento da ciência, porque além de lidar com temas importantes, ele mostrou que a razão é uma ferramenta essencial na produção de conhecimento. Não é à toa que ele é considerado por muitos o patrono da filosofia. O nosso grego pode voltar para casa orgulhoso disso. Eu costumo dizer que as questões formuladas por Platão, por intermédio de Sócrates, evidentemente, não continuam vivas, né? O que mudou foram as respostas.